Olá e seja bem-vinda na Casa do Jardim, e hoje a gente vai falar sobre alimentação celta com as flores e também o uso em rituais com essas flores e essa linda conexão dos celtas e essas pétalas que iluminam aí nosso caminho. Eu sou Raquel Lopes, eu sou pesquisadora em culinária floral celta na UERJ, dentro do Instituto de Alimentação e Saúde. Eu sou sintonizadora do Floral Celta e também da Mesa Radiônica Celta. Eu sou pesquisadora e professora. Quando a gente fala então de celtas e a gente vê essa forte ligação com as flores, a gente tem que primeiramente abandonar a ideia absurda de que celtas só se alimentavam com flores e que poderiam ser veganos ou vegetarianos, nada disso. Eles eram extremamente carnívoros e, inclusive, eles aproveitavam toda a parte do animal para honrarias, se banhavam com sangue, eles usavam realmente o animal ali, eles não faziam um não uso de animais. Mas a gente, quando está falando de celtas, especialmente no século IV a.C., lá na Europa, a gente tem que ver que era um povo que migrava, era um povo que estava em eterno movimento, em eterna migração. Então, nesse processo que iam os clãs, não necessariamente sempre o clima estava favorável para a caça, não necessariamente sempre o clima era favorável para encontrar animais para a caça. Ou então, quando encontravam em pouca quantidade, então era necessário que eles fizessem uma complementação. E essa complementação, ela era feita com plantas, ela era feita com essas flores também, com ervas, com flores. E essa complementação, ela era muito importante porque ela poderia ser seca. E a partir do momento que você leva uma planta seca, ela pode durar o inverno inteiro. Ao contrário do animal, que na caça você não conseguia manter esse animal durante muito tempo conservado, ele estragava, o sistema de manutenção ele era um pouco limitado ali. Então existia sempre essa complementação, e especialmente quando foi desenvolvida a agricultura propriamente dita, por esses povos, aí sim se entrou num processo de colheita e dos grãos, dos vegetais, do uso mesmo dessa força da natureza. E quando a gente fala aqui da escolha de determinado alimento, a gente tem que ver que a gente não tem só o caráter biológico, aquele caráter que fala de matar a fome, mas a gente vê aqui que fala também sobre um processo de escolha que envolve ritos, envolve aquilo que foi transmitido de geração para geração, do que a mãe usava e foi passado para a filha, para o filho. Então, toda essa tradição, toda essa herança, isso tem que ser levado em consideração aqui quando a gente fala do alimento. E se você está gostando desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal e também deixar seu comentário. Coloca se você vai assistir o vídeo até o final, se você está assistindo o vídeo até o final. Dê sugestões para a gente de temas que você gostaria de ver aqui na Casa do Jardim e também na Cozinha do Jardim, que é uma parte mais de alimentação. E você esteja sempre aqui, seja bem-vinda e bem-vindo. Então, as flores, elas eram associadas com a natureza, elas eram associadas com a fertilidade, e muitos rituais, como por exemplo, sabás, eram feitas honrarias à deusa mãe com sementes, com frutos e também cestas com flores. Então, as flores, elas estavam muito associadas, especialmente a divindades femininas, quando se falava da beleza, quando se falava da fertilidade, da sexualidade. E a gente via, então, por exemplo, Brigitte, quando chegava a primavera, quando tinha um embolque, a gente via
essas honrarias, essas festividades que envolviam as flores, que envolviam o uso de flores. A gente tem a Sala, que é uma grande escritora sobre a cultura celta, sobre a alimentação celta, e ela fala de registros de sopas feitas com alho poró e flor de manjericão, de pudim de begônias, sem falar nos hidroméis, sem falar nos vinhos com violetas. Inclusive, diversos fósseis foram encontrados em sítios arqueológicos do povo celta, associados ao povo celta, muitos com a flor de borago. E a gente vê também em registros de Júlio César. É engraçado porque a gente tem o registro do colonizador, porque os celtas, eles eram um povo que não deixavam muitos textos, porque a tradição era oral. Os bardos levavam, transmitiam as mensagens, os druidas ali pela escrita, mas era tudo muito limitado no quesito escrita. A tradição, ela era mais forte na oralidade. Então a gente tem muitos registros sobre o povo celta deixados pelo colonizador, o que enfraquece um pouco a transmissão desses conhecimentos, porque eles vão se referir, por exemplo, ao povo celta como um povo selvagem, bárbaro, não civilizado. Mas você vê Júlio César nos escritos que ele deixou na Guerra da Galícia, ele fala muito sobre a ingestão de uma bebida azul que era associado com a flor de borago, onde os guerreiros entravam no campo de batalha totalmente animalizados, como ele descreve, extremamente violentos, extremamente fortes, como se fossem invencíveis. E eles acreditavam que nessa bebida com a flor estava todo o potencial dessa adrenalina, desse poder dos celtas. Então, quando a gente vê essa descrição de Júlio César, a gente entende essa aproximação também dos celtas com as flores, né? Existem também livros antigos, como é o caso de um livro de culinária do século I a.C., de Apício, falando sobre creme de rosas, sobre diversos pratos feitos com flores. E vinhos de violeta, diversos pratos com flores que beberam nessa tradição que foi deixada pelo povo celta, nessa aproximação da natureza com o povo celta. Então tem muito registro que foi deixado, especialmente tem ali na cultura italiana uma herança, um legado que foi ali perpetuado, apesar de ser inteiramente abraçado, digamos assim, suavemente, pelo povo romano, tá? Então, quando a gente fala de flores, a gente está falando de todo um simbolismo, de todo um significado que envolve essa tradição. A gente está falando de rituais. Quando a gente fala do uso das flores para tratamentos de saúde, inclusive como os florais, né? A gente também bebe muito dessa tradição e dessa herança. Quando a gente fala do floral celta, a gente vê essa memória, a gente vê essa associação de ritos, a gente vê essa associação das histórias, da mitologia celta presente aqui nos dias de hoje. É como se fosse uma perpetuação dessa mensagem e dessa força do povo celta. Inclusive, se você tem interesse nesse tipo de assunto, se você deseja um trabalho com propósito, que você pode trabalhar de casa, que você pode utilizar as terapias naturais e também que se incluem, né, o floral celta, a mesa radiônica celta, o reiki celta, eu vou dar nos dias 13 a 15 de setembro um microcurso chamado Jornada Terapia Natural, gratuito. Eu vou deixar o link para se inscrever aqui embaixo no descritivo, onde eu vou falar sobre esse tipo de trabalho, como você pode ter uma vida com mais propósito, onde você possa atender seus pacientes, levar cura para as pessoas,
fazer o bem, né, ter um trabalho que não seja burocrático, que não seja extremamente repetitivo, mas um trabalho repleto de significado que você pode fazer na sua casa, com sua família. E eu vou falar sobre o sistema floral celta, como é que ele foi sintonizado, como é que ele surgiu aqui no planeta Terra, o que que ele representa, qual é essa ligação dos celtas com as flores. No segundo dia 14 de setembro, eu vou falar sobre a mesa radiônica celta, sobre esse envio de energia através da mesa, com os gráficos, com a radiestesia. E no terceiro dia, no dia 15 de setembro, eu vou falar sobre o reiki celta. Qual a diferença para o Usui reiki? Quais são os princípios do reiki celta? O que significa a mensagem, o legado dos celtas nessa doação de energia, nesse trabalho lindo feito através da natureza. Então seja bem-vinda, você está convidada para essa jornada, é só se inscrever no link aqui embaixo. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um comentário, uma curtida, coloca se você está assistindo até o final. Vamos juntas, que está só começando e vai vir muito vídeo bacana aqui para o canal.